Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero estar conversando um pouco com você agora sobre a lição da célula, sobre aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, sobre a palavra que Deus nos deu através da igreja essa semana. E essa semana nós iremos falar um pouco sobre salvação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? E que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então todo homem nasce sob essa dominação do pecado, sob esse peso de pecado, por causa do pecado de Adão e Eva, por causa da desobediência do homem. Então o homem ele foi destituído da glória de Deus, o homem perde a sua salvação, o homem perde essa proteção divina por causa da desobediência, por causa do pecado. O pecado ele vem trazendo destruições enormes na vida do ser humano, como doenças, como brigas, como confusões, como inveja, como porfias, como orgulho. O ser humano ele começa a se degradar por causa do pecado, por causa da influência, das consequências do pecado, de uma desobediência a Deus. Então a gente perde essa base, a gente perde essa proteção divina lá no Éden, quando o homem peca, quando Adão peca contra o Criador. Mas Deus ele tem um plano perfeito para esse pecado. Deus ele envia Jesus, o Filho amado. Jesus sendo Deus, vem a essa terra em forma de homem, morre em favor dos nossos pecados, para ser o substituto dos nossos pecados e das consequências desses pecados, né? Então a gente crê em Jesus, a gente busca a fé em Jesus para nos livrar desses pecados, da consequência desses pecados. Então, a salvação é o quê? Qual o Salvador? Salvar de quê? O Salvador é o Senhor Jesus, é o plano perfeito de Deus. Jesus, ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual ao Pai, mas ele mesmo se humilhou e veio a essa terra em forma de homem, né? Sofreu grandes coisas, sofreu grandes perseguições, morreu no madeiro por causa dos nossos pecados, por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Então por isso ele é exaltado por Deus, ele está à destra de Deus Pai, né? Ele que pagou pelos nossos pecados. A nossa dívida era enorme, grande, porque nós já nascemos sob o pecado, e Jesus ele veio a essa terra, Deus veio a essa terra como forma de homem para poder pagar essa dívida. Então ele é o nosso Salvador. Ele nos salva de quê? Da morte, do pecado, né? O pecado, o salário do pecado é a morte eterna, né? A separação eterna do Criador, das bênçãos do Criador. Deus ele te criou, Deus me criou para a gente ser grande, para a gente dominar sobre os animais, dominar sobre essa terra. Ele deu o domínio da terra para o homem, né? Porém o homem ele peca e perde esse domínio, passa esse domínio para Satanás, né? Então essa salvação em Jesus, ela nos traz novamente para grandes realizações, para crescimento em todas as áreas, né? Hoje a gente não precisa mais viver as consequências do pecado, né? Jesus ele nos livra das consequências do pecado. Você não precisa mais viver uma vida de sofrimento, uma vida de mentira, uma vida de adultério,
Você não precisa viver uma vida de enfermidades, você não precisa mais viver uma vida de desgraça, de maldições hereditárias. Às vezes você vê lá desde o seu avô há uma maldição, né, na parte do adultério ou na parte do vício, separações. Mas em Jesus, quando você recebe Ele como Senhor e Salvador, essa maldição é quebrada. Então, na nossa vida cristã, a base precisa ser Jesus. A base precisa ser a salvação em Jesus, buscar Ele como Salvador, né, como libertador do pecado e das consequências do pecado. Se a gente constrói, tem muita gente aí construindo a sua vida sobre areia, sobre solo, né, que não é Jesus, que não é a rocha que é Jesus, e tem destruído a sua vida. Uma hora ou outra destrói, a casa cai, quando os ventos sobram, quando a dificuldade vem, não consegue se sustentar. Muita gente se suicidando, muita gente tomando remédios antidepressivos, muita gente com síndrome do pânico, porque está alicerçado sobre uma base que não é o Salvador, que não é o libertador do pecado e das consequências do pecado. Jesus, Ele é a nossa rocha, nós precisamos depositar nossa fé nele, a nossa confiança nele. Ele é o nosso Salvador. Todos precisam de um Salvador, todos precisam de um libertador. Por nós mesmos nós não conseguimos, não é pelas obras. As obras, elas são muito necessárias para a nossa vida cristã, porque a fé sem obras, ela é morta. Se você fala que ama Jesus, que Ele é o seu Salvador, e não faz nada pelo seu irmão, a sua fé, ela é morta. Não adianta alguém falar comigo que está com fome, que está com frio, e eu falar, vai em paz, Jesus te abençoe, e não fizer nada que eu possa fazer por ela. Então a fé, ela precisa ter obras, a fé, ela precisa ser manifestada através de obras, mas a salvação, ela não é por obras. A obra sem fé, ela não tem valor nenhum, ela não te livra das consequências do pecado, do salário do pecado, que é a morte. Não adianta eu falar que eu não faço nada de errado, que eu abençoo as pessoas, que eu ajudo as pessoas, mas eu não crer no Salvador, eu não crer em Jesus, não colocar Ele como Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor, Ele é dono, Ele dirige a sua vida. Dizer que Jesus é seu Salvador, que é seu Senhor, é deixar Ele governar a sua vida. Então a gente conhece, tem uma torre na Itália, Torre de Pisa, que é uma torre que já está com 4 metros de inclinação, porque descobriram no meio da construção lá, depois que construíram, descobriram que ela tinha um solo não tão firme em uma parte, e muitos cientistas, muitos pesquisadores vão lá todo ano e já falaram que um dia ela vai cair, pela inclinação, pelo tempo, pelos estudos, que a cada ano, o pouco que ela inclina, um dia ela vai cair. Então tem gente ainda sendo visto como uma grande obra, uma grande arte, porém não tem a sua base alicerçada em Jesus. Tem muita gente que está nos focos, que está como aquele que gosta de ser visto, como aquele que está hoje sob, como o pessoal fala aí, acima de qualquer coisa, acima de qualquer problema. Mas se não tiver alicerçado, não tiver a rocha, um dia a casa cai.
Então, que nós possamos construir a nossa vida, o nosso casamento sobre a rocha que é Jesus. Ele é o nosso Salvador. Se está passando problema financeiro, Ele é o Salvador. Busque ajuda nele, busque as respostas nele, né? Se o casamento já está desabando, reconstrua sobre Jesus. Você não precisa de mudar de parceiro, mudar de cônjuge para fazer uma vida nova. A coisa mais linda da vida é reconstrução. Então reconstrua, coloca a rocha, coloca Jesus no seu casamento, na sua família, né? Ora junto aí com a sua esposa, ora junto com os seus filhos, faz acontecer sobre o Salvador, né? Que sua vida seja motivada, seja alicerçada em Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Logo mais, hoje às 20 horas, eu quero estar entrando, a gente está se conectando. Busque mais sobre essa palavra, sobre o Salvador, sobre essa libertação em Jesus, essa salvação que há em Jesus. E você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Não perca tempo não, a sua oportunidade é hoje. E receber Ele é só por fé, é acreditar no que eu estou falando, acreditar na palavra de Deus, né? Ele já pagou o preço por você. E quanto vale esse preço? Nada, é fé. Jesus pagou um alto preço, para Ele valeu muito, mas para nós a salvação é pela graça. É de graça, é você receber por fé, acreditar que há um Deus maravilhoso, um Deus que fez um plano perfeito para você ter uma vida perfeita, para você ter uma vida abundante aqui na terra. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu trabalho. Tamo junto e até mais. Não deixa de participar não. É muito importante a gente estar junto, eu ouvir você, você me ouvir, nós orarmos juntos. Então, até mais. Deus abençoe. Valeu.